Olá pessoal, é muito bom estarmos de novo aqui para a gente estar podendo refletir sobre a palavra de Deus, meditar nesse domingo sobre algo que Deus colocou no meu coração e eu queria compartilhar com toda a igreja. A gente vive dias complicados por conta do coronavírus, onde continuamos reclusos nas nossas casas, aguardando o término desse isolamento, para que a gente possa, enfim, voltar a ter comunhão fisicamente juntos, adorando a Deus como a gente fazia no passado. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma reflexão em relação a algo que a gente vem vivendo. A humanidade vem no desafio enorme de tentar descobrir uma vacina para o coronavírus. A gente está aprendendo a lidar com toda essa situação. Nas nossas famílias, uma insegurança, um medo com relação à doença, várias perguntas sem respostas, como combater isso, ou seja, a humanidade imersa numa das maiores crises da sua existência em relação à saúde e ao cuidado do ser humano. Muitas perguntas em abertas. E no meio desse caos todo, no meio de toda essa pandemia que a gente vem vivendo, a humanidade, o ser humano permite agora colocar para fora uma das suas maiores mazelas. A gente tem visto nesses últimos dias, nessas últimas semanas, algo que tem chocado as nossas vidas. E por incrível que pareça, em pleno século XXI, falar disso ainda é necessário por conta de uma grande mazela que está no meio da raça humana, por assim se dizer. A gente viu recentemente a vida daquele americano George Floyd, um americano que foi morto brutalmente por um policial branco, no qual praticamente já imobilizado, aquele negro tem o joelho de um policial branco apertando seu pescoço. Aquele negro repete a frase de que não está conseguindo respirar e mesmo assim, de forma bruta, a vida de George Floyd foi tirada de forma banal, bizarro. E diante daquela cena e diante daquilo que aconteceu, surge no meio dos jovens de diversos países uma manifestação talvez nunca antes vista, mas de repercussão mundial, vários países onde jovens têm ido para as ruas protestar contra talvez um dos maiores cânceres que a gente tem, que é o racismo. No meio de uma pandemia, lutando contra o coronavírus, a humanidade coloca para fora uma das suas maiores mazelas, que é o racismo. E diante disso tudo, diante da brutalidade que a vida daquele homem foi tirada, a gente se pergunta e a gente olha para dentro de nós e fala: como pode ainda o homem, o ser humano, tratar o seu próximo daquele jeito? Como pode? E nós, como igreja, não podemos nos calar, não podemos passar ao largo do que está acontecendo, mas de fato sermos igreja relevante e nos posicionar nesse tempo, dizendo que à luz da palavra de Deus, o racismo é condenado, o racismo é pecado, e nós cremos que Deus nos fez um só povo, uma só carne, um só com Ele. Lá em Gênesis diz que Ele nos fez a sua imagem e semelhança, não havia diferença de cor, de raça, de etnia, mas todos nós um só corpo em Cristo. E diante desse contexto, a gente olha para as mídias, para as televisões e para os canais que está sendo passado em todo o mundo, são manifestações contra o racismo, o pecado do racismo. E como igreja, nós também queremos nos posicionar, dizendo que nós não aceitamos isso. Nós queremos ensinar as nossas crianças, nós queremos ensinar os nossos jovens, nós queremos continuamente dizer que não há diferença, que nós somos um, que nós não aceitamos isso. E diante desse contexto, eu queria compartilhar uma reflexão nesse período em que o mundo está manifestando a sua indignação contra o racismo. Eu queria contar uma história na Bíblia.
ela acontece no finalzinho da vida de Jesus aqui na Terra, e tem um determinado momento em Lucas 24, versículo 49. Diz assim a palavra de Deus. Jesus está com os seus discípulos e Lucas, capítulo 24, versículo 49, diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, permanecei, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa palavra foi dita por Jesus para os seus discípulos. Ele, terminando seu ministério, já presta a sua crucificação. Um pouquinho mais à frente em Atos, a gente vai ver na sua ressurreição ele falando algo parecido, mas ele avisa aos discípulos que existe uma promessa a ser cumprida sobre a vida deles, uma promessa da parte do Pai, que dizia: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles não tinham ideia, nem passava na mente deles que tipo de poder seria esse. Seria um poder, uma força bélica? Estariam eles agora com capacidade para reivindicar o reinado de Davi, refazer de Israel uma grande nação, um grande império, como foi no tempo de Davi? Seria esse poder que revestiria esses homens vindo do céu, um poder para combater o Império Romano e deixar de subjugar os judeus? Havia uma incógnita: que tipo de poder seria esse? Mas Jesus apenas relata: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Os discípulos assim guardam essa palavra e de forma muito tremenda, aquilo fica no coração deles. E no início de Atos, capítulo 1, o autor do livro de Atos, Lucas, mesmo que faz menção dessa promessa que viria da parte do Pai, registrada nas falas de Jesus, dizendo que do alto viria poder para revestir os discípulos. Quando Jesus aparece aos discípulos, ele ainda, no momento que ele está sendo assunto aos céus, naquele último contato com os discípulos, após a sua crucificação, depois dos 3 dias, ele ainda naqueles últimos momentos ali, antes da sua assunção aos céus, ele no capítulo 1 de Atos, no versículo 8, ele relembra algo que foi falado lá em Lucas. Ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Lucas narrou uma mensagem de Jesus Cristo, ainda no final do seu ministério, dizendo que os discípulos seriam revestidos de poder. Agora, no momento que ele está sendo assunto aos céus, ele está dizendo: olha, vocês serão revestidos de poder. Diz a palavra que nós receberemos o poder do Espírito Santo para que sejamos testemunhas de Jesus Cristo em todas as partes, Samaria, Judéia e os confins da terra. Naquele momento, Jesus Cristo começa a dar uma visão para os discípulos da distância e da onde o seu evangelho chegaria. Interessante que a promessa está guardada. Os discípulos permanecem em Jerusalém, aguardando um revestimento que viria do céu. Atos 2 vai registrar um momento agora, onde era uma prática do povo judeu vir até Jerusalém para festejar a festa de Pentecostes, celebrar Pentecostes. Pentecostes era uma festa obrigatória já desde a época de Moisés, onde Deus instituiu essa festa para que o povo celebrasse as primícias da terra. Tudo que a terra produzia era uma forma de celebrar em Pentecostes a vida que era gerada pela terra. Olha que interessante, numa festa onde se comemora a celebração da vida, numa festa onde se comemora a celebração do frutificar da terra, da colheita que viria, agora o Espírito Santo prepara o grande momento para revestir aqueles homens de poder. A gente vai encontrar em Atos 2 agora
no meio da festa de Pentecostes, quando os discípulos permaneciam em obediência em Jerusalém, aguardando o bendito revestimento anunciado lá no livro de Lucas, lá no finalzinho do livro de Lucas, no capítulo 24, haveria um revestimento. E agora em Atos 2, esse revestimento estava prestes a ser inaugurado. Faltava poucos momentos para que, de alguma forma, algo sobrenatural acontecesse no meio deles. E lá em Atos 2, no capítulo 1, Atos capítulo 2, no versículo 1, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuído entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Nesse momento, estava sendo manifestado a promessa de Lucas 24, onde do alto viria o revestimento de poder para esses homens. Interessante que diz a palavra que parecia ali algo místico, algo sobrenatural, porque vem um som como de um vento impetuoso e vem sobre eles, e de repente eles percebem que além disso, línguas repartidas de fogo, com suas colunas de fogo sobre a cabeça de cada um daqueles homens era percebido, e eles começaram a falar em línguas estranhas. Um revestimento vindo do céu agora estava sobre aqueles homens. Mas o mais fantástico dessa história é que todo esse mover sobrenatural era só o início de algo muito maior que estava por vir. Continuando na leitura de Atos 2, no versículo 5, diz assim: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Vieram homens de todas as nações para a festa de Pentecostes. Era comum, além de judeus espalhados por todo o Império Romano, se dirigiam para Jerusalém, e homens que também eram simpatizantes do judaísmo se dirigiam a Jerusalém para também festejar Pentecostes. Agora uma grande multidão, perceba, uma grande multidão de diversas etnias, de diversas raças, de diversas nações, convergiram para Jerusalém, foram até Jerusalém e se depararam com o fenômeno de Pentecostes. Pentecostes é um fenômeno que revestiu o homem da autoridade do Espírito Santo. Mas mais do que revestir o homem da autoridade do Espírito Santo, Pentecostes foi a primeira grande manifestação do rompimento com qualquer preconceito de etnia, de raça ou de nações. Pentecostes simboliza não só o revestimento do Espírito Santo para com o homem, mas simboliza também o rompimento e, por que não dizer, a primeira grande manifestação contra o racismo. Você vai dizer, como uma manifestação contra o racismo? Sim, aqueles homens que vieram de todas as partes agora estavam assistindo um derramar espiritual sobre os discípulos. E diz a palavra de Deus ainda na sua sequência, no versículo 6, que dizia assim: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos e elemitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfila, do Egito, das regiões da Líbia, das mediações de Cirene, e romanos que residiam por ali, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos.
interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? A palavra de Deus conta que, naquele momento, existia em Jerusalém uma grande festa, onde egípcios, árabes, cretenses, naturais da Mesopotâmia, judeus, romanos, todos convergiram para dentro de Jerusalém para Pentecostes. Vamos celebrar Pentecostes. E naquele momento, o Espírito Santo reveste aqueles discípulos de poder. E numa manifestação espiritual, todos aqueles de diferentes etnias, de diferentes raças, agora estavam ouvindo na sua própria língua, diz a palavra de Deus, as grandezas de Deus. O que saía da boca daqueles homens que foram revestidos do Espírito Santo estava sendo narrado os feitos de Deus. O Evangelho estava sendo anunciado pela boca daqueles homens. E o mais incrível, que não havia mais diferença de raça, não havia mais diferença de etnias, não havia mais diferença de nacionalidades, porque o Espírito Santo permitiu com que cada um entendesse a mensagem na sua própria língua. A maior e o primeiro grande manifesto, a primeira grande manifestação contra o racismo foi inaugurada em Pentecostes. A gente acha que todos nós nos simpatizamos com os movimentos que estão acontecendo na luta contra o racismo. Quando a gente escuta o lema desses dias que vidas negras importam. Claro que importam. Isso já importava lá em Pentecostes, no início do derramar do Espírito Santo de Deus sobre o homem. Deus já estava ensinando para o homem lá em Pentecostes que não havia diferença entre raças e etnias. E cabia ao homem entender isso desde aquela época. O racismo é contra o entendimento e o serviço a Deus. Se nós entendemos que fomos chamados para servir a Deus, se nós entendemos que fomos chamados para servir ao próximo, o racismo é uma das principais faces do mal no tempo moderno e desde a história do homem. O racismo mostra o que existe de mais vil no homem. A parte de pecado, onde eu posso dizer que é como se fosse um outro vírus que me faz entender que eu sou superior a alguém porque por conta da minha cor da pele ou ainda por conta de qualquer outra diferença social, étnica, cultural. O Espírito Santo está mostrando lá em Atos 2 que da parte do coração de Deus não havia nenhuma diferença de etnias. Gênesis, lá na Torre de Babel, registra o orgulho do homem em querer se tornar, ir até Deus e se tornar igual a Deus. E a Torre de Babel fez com que o orgulho do homem caísse sobre a sua própria vida e o homem foi espalhado pela face da terra com seus diferentes idiomas. Está registrado lá em Gênesis. Pentecoste agora é o movimento reverso. Se lá atrás, por conta do orgulho, o homem foi espalhado sobre a face da terra e se separou, agora em Pentecoste, o Espírito Santo de Deus está trazendo o homem de volta para esse seio de unidade, dizendo: não há diferença entre etnias, não há diferença entre raças, não há diferença entre pretos e brancos. Diz a palavra de Deus que somos um. E Pentecostes nos dá orgulho, nos enche de encorajamento para dizer que lá atrás o nosso Deus já estava ensinando ao homem que não havia diferença entre homens de cor de pele diferente. A briga racial vem surgindo ao longo da história e muitas vezes sendo fundamentada até com princípios religiosos malignos, entendimentos malignos ao longo da história do homem, ao longo da história da igreja. Nos dias de hoje cabe a nós pedirmos perdão por tudo que a igreja fez ao longo da história, mas o ensinamento, a Bíblia, como um dos maiores manifestos contra o racismo, que muitos podem dizer que é um livro ultrapassado, ele lá atrás já nos ensinava, em Atos 2, na festa de Pentecostes,
a primeira grande manifestação contra o racismo, contra as diferenças de etnias. E Cristo nos ensina através do seu Santo Espírito que agora, naturais da Mesopotâmia, romanos, egípcios, gregos, todos de uma única forma entendiam e se tornavam um só no entendimento da mensagem do Evangelho que estava sendo proclamado. Deus se preocupou em fazer com que cada um entendesse na sua própria língua a mensagem do Evangelho, as grandezas que estavam sendo anunciadas pelos apóstolos. Se Ele permitiu isso, é porque ali Ele estava nos ensinando que agora a graça de Deus, a salvação chegou para todas as raças. Não há diferença, não existe privilegiados, não existe menosprezados. Ele agora resgata da sociedade todos os que estão desfavorecidos nesse desbalanceamento social. Ele resgata, o Evangelho vai resgatar aqueles que estão nas partes mais baixas, ao largo. O Evangelho vai resgatar tudo isso. E através de Jesus Cristo, Ele vai nos ensinar que todos nós somos um único corpo, uma só carne. Ainda no entendimento sobre sermos uma só carne, a gente vai ver que Pedro, em Atos 10, diz a palavra em Atos 10 que Pedro está tendo uma experiência com um centurião, Cornélio, e Pedro está precisando agora ter um novo entendimento de tudo que tinha acontecido em Pentecostes. E a vida de Cornélio é usada para mostrar para Pedro, dizendo: Pedro, a graça chegou para todos. Não há diferença de raça, não há diferença de etnia, mas agora o meu evangelho, a minha salvação, chegou para todos. Lembra no início quando falamos que do alto eles seriam revestidos de poder? Que poder era esse que agora, lá no capítulo 10 de Atos, agora caminhando no meio de Atos, a gente pode tentar procurar que poder é esse? Eles ficaram mais fortes? Eles ganharam domínio espiritual sobre alguma coisa mística? Não. O poder que veio do alto é o poder do amor, a capacidade de amar. Porque em Coríntios, no livro de Coríntios, Paulo já nos ensina que ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu fale a língua dos homens, se eu não tiver amor, de nada disso adianta. Então,